Filipenses 3, do 12 em diante, diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vamos repetir o começo do verso 14, até a vírgula, que diz assim: prossigo para o alvo. 1, 2, 3, prossigo para o alvo. Eu gostaria de falar nessa noite sobre esse tema. Siga em frente. Essa semana latejou no meu coração essa frase. E é uma frase falada pelo apóstolo Paulo, uma frase que entrou no meu coração no começo desse ano. Veio essa semana à minha memória nos atendimentos, uma mulher diante de mim, 30 anos de casamento, chorando desesperada. Pastor, 30 anos de cumplicidade, de entrega, de união, onde nós tínhamos um objetivo. Vamos dar o nosso melhor. Vamos trabalhar bastante para que depois de uns anos de casado a gente possa desfrutar junto. Mas em certa altura do casamento a bebida entrou, e 30 anos depois de casado ela vê o casamento desmoronando devido ao vício do seu marido no álcool. Uma outra pessoa diante de mim chorava: pastor, o casamento não durou um ano. Sonhei com isso, planejei isso, almejava isso com toda a minha força, e não durou um ano. E diante daquelas pessoas, aquelas mulheres falando isso, eu me lembrei de uma outra mulher que eu conheci numa viagem que fiz no começo do ano lá para o México. Uma senhora na calçada com uma lanterna. Ela mostrava alguns produtos que ela mesma fabricava, algumas pulseiras, brincos, colares, coisas desse tipo. E minha esposa, muito curiosa, foi ver e ela falou um pouco da sua história, descobri que era uma crente, cantamos um hino junto, e perguntei um pouquinho da vida dela. E ela me falou essa frase, quando relatou que enfrentava também uma grande adversidade com o marido, por causa do álcool, e o México é muito similar ao Brasil nessa questão, o vício no alcoolismo, destruindo famílias. E ela falou que faziam 6, 7 anos que o marido havia morrido, problema do álcool, do vício do álcool. E ela olhou para mim e disse: mas Deus me deu graça para seguir em frente. Deus me deu graça para trabalhar e sustentar os meus 5 filhos. E eu fiquei olhando aquela mulher, uma mulher sozinha na vida, lutando pelos seus 5 filhos. E dando uma lição no meio da cidade, na escuridão da cidade. Deus me deu força para seguir em frente. A vida, ela nos revela que não passa ninguém por aqui sem enfrentar adversidades, frustrações, ou como já ouvimos algumas vezes essa palavra nessa noite, crises que chegam. Chegam para todos. Todos nós aqui, adultos, em algum momento da vida fracassamos.
Todos nós aqui vimos os nossos planos, alguns dos nossos planos serem frustrados. Todos nós aqui desejamos algo que não vimos acontecer. Todos nós aqui já perdemos alguma coisa importante. Todos nós aqui. O que diferencia uma pessoa que desiste, uma pessoa que aceita o fracasso, aceita a derrota, de uma pessoa que se torna, na ótica humana ou no nosso conceito, alguém de sucesso? Aquela pessoa resolveu seguir em frente e Deus a abençoou. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que esse texto é escrito pelo apóstolo Paulo e é conhecido como a carta da alegria. Mas no momento onde ele estava em grande dificuldade, Paulo está preso na cidade de Roma. Era uma cadeia diferente de umas outras que ele já tinha passado, não era uma masmorra, bem provável, ele estava numa prisão domiciliar, onde ele tinha que bancar todas as despesas, amarrado com soldado, mas ele podia receber visitante. Por isso, quando nós olhamos a carta aos Filipenses, ele vai dizer assim: Paulo e Timóteo, bem provável, ele estava falando e Timóteo estava escrevendo, mas Paulo era um prisioneiro. Também era um momento no seu ministério complicado, porque ele havia feito um trabalho evangelístico fabuloso por toda a Ásia Menor, mas algumas pessoas estavam agora difamando Paulo, dizendo que ele não tinha autoridade para ensinar daquela maneira. Alguns questionavam o seu apostolado. Paulo sendo caluniado, difamado. Mas nesse momento de intensa crise, podemos dizer assim, que estavam ao redor do apóstolo Paulo, ele tem motivo para se alegrar. Ele tem motivo para incentivar os irmãos de Filipos: alegrai-vos no Senhor. E ele tem moral para dizer: ei, vocês precisam fazer o que eu estou fazendo. Esqueçam algumas coisas que ficaram para trás e sigam em frente, sigam adiante, estabeleçam um alvo que é Cristo e vão nessa direção. O que Paulo sabia que serve para nós hoje? Tomarmos o mesmo posicionamento diante das adversidades da vida. Paulo sabia algumas coisas, mas algo que me chama a atenção na carta que depois ele vai escrever para esse jovem que estava com ele, Timóteo, ele vai dizer assim: olha, toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura Sagrada, Timóteo, chegou até nós para nos orientar, nos corrigir, nos incentivar, nos fortalecer. Portanto, leve a sério as Escrituras. Qual eram as Escrituras que Paulo conhecia? O Antigo Testamento. Paulo, ele conhecia a história de Abraão, o homem que hoje nós chamamos de pai da fé. Mas você já tentou se colocar no lugar de Abraão? Um homem com 75 anos que não tem filho. E Deus aparece para Abraão dizendo: de ti eu farei uma grande nação. Ele toma posse daquela palavra. Mas há um desafio: Abraão, sai do meio dos seus, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele decide ousar, fazer, seguir em frente. Sua mulher, bem provável uma mulher frustrada, uma mulher numa sociedade onde, se não tiver filhos, você não tem muito valor e sentido. Mas Abraão amava Sarai, e ele sai, e o tempo passa, e a promessa não chega. Deus se manifesta em certo momento novamente para Abraão e diz: você não vai mais se chamar Abrão, porque Abrão significa pai exaltado, mas você vai se chamar Abraão, que significa pai de multidão.
Toda vez que o nome Abraão era mencionado, talvez alguém dentro daquela casa ria. Certa vez foi a esposa que riu. Alguém ria. Abraão, pai de multidão, mas o homem não tem um filho sequer. Crise. Ele poderia desistir. Ele poderia ter chutado o balde, dito: Deus, está de palhaçada comigo, não quero mais. Mas Abraão decidiu seguir em frente. Chegou um momento onde o coração estava numa angústia tal, os anos passaram e nada aconteceu, que a própria esposa, ela chega no momento e diz: por favor, talvez Deus prometeu, mas não é comigo, então toma minha escrava, deita-se com ela, e esse filho é como se fosse nosso. Era uma tradição que se fazia dos povos pagãos. Ele aceita. Abraão erra, aceita o plano B. Nasce Ismael. E Abraão quer fazer de Ismael o seu herdeiro, mas Deus se manifesta dizendo: o projeto que eu tenho contigo é contigo e com a tua esposa. Abraão decide seguir em frente, mesmo depois do seu erro. 100 anos. Ele vê uma mulher de 90 anos, a sua Sara, ser mãe de Isaac. Por quê? Decidiu seguir em frente. Eu imagino Paulo perseguido, preso, mas ele sabia que as palavras de Deus não caem por terra, porque na vida de Abraão foi assim. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem José. Um menino que recebe sonhos de Deus. 16, 17 anos, Deus começa a se manifestar. Ele era mimado, filho favorito de Jacó entre 12. Agora, você acha que aquele menino que recebe sonhos de governo de Deus não estava feliz? Um menino de 17 anos recebeu duas vezes o sonho, ou seja, sonhos na antiguidade era algo muito importante, eles valorizavam. Agora, quando alguém recebe 2 vezes o sonho, a palavra mesmo diz, é Deus confirmando, vai acontecer. José olhava para a sua capa diferenciada que havia ganhado do pai e falava: está vendo? Já está acontecendo. Já está acontecendo. Mais uma vez, eu já falei aqui, sempre que nasce um sonho, nasce também a oposição àquele sonho. Os irmãos enciumados traem José, jogam ele num poço e o vendem como escravo. Você acha que a escravidão estava nos projetos de vida de José? Crise, sem papai, sem a capa colorida, longe de tudo e de todos, outro povo, outra língua, outra cultura. Mas José decidiu seguir em frente. Mesmo no Egito, faz tudo com excelência. Deus o prospera. Ele é promovido. De escravo, se torna o gestor da casa do seu senhor Potifar, que o havia comprado da escravidão. Mas a esposa de Potifar arma para cima dele, mente sobre ele, e ele vai para a cadeia. Quando parecia que as coisas estavam voltando ao lugar, dá certo, está numa cadeia. José permanece firme com Deus. Ele não desistiu, seguiu em frente. No momento certo, Deus dá sonho para Faraó. O único que consegue interpretar, José. Mas não era o mesmo José que saiu de casa. O José que saiu de casa era um José mimado, filhinho de papai. Tinha sonhos de governo, mas não tinha habilidade para governar. Mas escravo na casa de Potifar aprendeu.
preso na cadeia, aprendeu. Quando ele chega diante do faraó, não apenas interpreta o sonho, dá a solução. 7 anos de prosperidade virão, armazena. 7 anos de crise seguirão, vamos ter para suprir. Ninguém está mais preparado do que você. Você vai ser o governador. José decidiu seguir em frente. Deus cumpriu os seus propósitos. Paulo, lendo isso, tem o seu coração cheio de vida. Os anos passam e o povo que José traz para o Egito, a sua família, se tornam, no cumprimento da promessa de Deus a Abraão, uma grande nação. Não eram centenas de milhares, eram milhões, a ponto de um dos faraós, já muito tempo depois, de olhar para aquela multidão e dizer: precisamos fazer algo contra esse povo, eles estão crescendo e vão nos dominar no próprio Egito, então vamos escravizá-los. Escraviza, mas a opressão da escravatura não tem jeito. Parece que são coelhos esses judeus, esses hebreus, multiplicam-se muito, estão crescendo demais. Faz o seguinte: nasceu um menino, joga no rio Nilo, manda para os crocodilos comer, mata afogado. Mas as parteiras ouviram a voz de Deus, salvaram os meninos. O povo hebreu continuava crescendo. Nasce um chamado Moisés. No momento onde Faraó estava determinado a matar todos, e matou muitas crianças, mas a mãe olha para aquele menino, entende que tem um projeto de Deus na vida dele, o coloca num cestinho, depois que não conseguia mais escondê-lo, solta no rio Nilo. No momento exato que a princesa estava se banhando, ela o acolhe e cria Moisés como seu próprio filho. Moisés, um nome egípcio, que significa tirado das águas. O nosso Deus parece cômico às vezes, porque Faraó mandava jogar na água, de repente, dentro do próprio palácio de Faraó, está crescendo aquele que vai libertar o povo de Deus. E qual é o nome? Moisés. É tirado da água. Ele manda colocar, Deus manda tirar. É assim que Deus faz. Moisés cresce. Moisés vai se desenvolvendo como um grande líder. Todas as habilidades que o melhor líder podia ter, ele estava desenvolvendo. O melhor estudo da sua época. No auge de uma liderança, por volta dos 40 anos, acontece algo inesperado. Ele, sabendo que pertence ao povo hebreu, vai proteger um dos hebreus e acaba matando um egípcio. O faraó fica sabendo: eu vou matar esse Moisés. E o homem chamado para ser libertador foge. Vai para Midian. Sabe quanto tempo ele fica no deserto de Midian? 1 ano? 2 anos? 3? Um homem que estava com 40 anos, chamado para ser libertador? 4, 5, 10, 20, 30, 40. 40 anos. 40 anos no deserto. Sabe o que é isso? O libertador, 40 anos cuidando de gado, cabra, ovelha, pisando em esterco. O líder que teve todas as habilidades, as faculdades egípcias, com um cajado na mão, no meio do nada, sujo. Mas Moisés seguiu em frente. Deus se manifesta na sarça. Chegou o tempo. Lá você preparou as habilidades. 40 anos onde você aprendeu tudo o que precisava. Mas esses 40 anos deserto, te ensinei paciência. Te ensinei a geografia por onde o meu povo vai sair para fugir do Egito. Eu fico imaginando, pastor, Miriam, a irmã que viu a mãe colocar ele no cestinho, viu a princesa o salvando, ela vai e diz: olha, não quer uma hebreia para amamentar? Sim, eu quero. Ela sabia que era Deus salvando o menino para um projeto. Passou os 40 anos, depois mais 40, 80 anos
80 anos, Miriam esperando a libertação do seu povo através da vida do irmão. Nada aconteceu, mas ela também não desistiu. Miriam seguiu em frente. Deus se manifestou. Deus vem com 10 pragas e o povo é liberto da escravidão do Egito. Pastor Lediel, você está dizendo que Deus usou um assassino? Deus usou um assassino restaurado, limpo, para cumprir os seus propósitos. Esse é o nosso Deus que muitas vezes nós não conseguimos entender. E eu fico olhando Paulo, um grande especialista em cada uma dessas histórias, dizendo: Deus cumpre os seus propósitos. O povo entra na terra prometida. Passa Moisés, passa Josué, e agora quem vai liderar? Então vem um tempo de juízes. E naquele tempo de juízes, a Bíblia destaca uma família. Elimeleque, um homem com a sua esposa Noemi, eles vão para a região de Moabe, com seus 2 filhos, Malom e Quilom. Interessante porque eles saem da cidade de Belém, casa de pão, porque não tinha pão. Vão procurar comida num outro lugar. E Noemi vê o seu marido morrer. Os filhos se casam com mulheres moabitas, mas os 2 filhos morrem. Orfa volta para casa dos seus pais. E a Bíblia vai dizer que nós temos 2 viúvas, Noemi e a sua nora Ruth. Ruth poderia ter olhado para Noemi e falado: olha, eu sou viúva, você também é viúva, mas eu ainda sou nova, eu posso me casar, então eu não vou contigo. Mas Deus havia levantado Noemi para um grande projeto. Eu vou contigo, minha sogra, e vou cuidar de você. Será que Ruth, quando casou, ela imaginava que se tornaria uma viúva sem filho, uma viúva nova? Será que Ruth imaginaria o caos que cairia sobre a sua casa? Não. Será que ela imaginaria que se tornaria mendiga, numa terra estrangeira, para poder sustentar a sogra? Foi assim que ela decidiu seguir em frente. Mas Deus coloca na vida dela um Boaz, um homem que vai resgatar, que vai cuidar, que vai casar, que vai gerar filhos. Um filho que é da linhagem do Messias. A moabita, sofredora, viúva nova, que mendigava para alimentar a sogra, decidiu seguir em frente, e Deus honrou a sua escolha. Por volta desse tempo, tem uma jovenzinha chamada Ana. Ela sonha em casar e constitui família. E ela casa. Ela casa com um homem que amava demais. Só que ela não podia ter filhos. A crise chegou. Mulher sem filho, naquela época, crise instalada. Se não bastasse, havia um consenso social. Se a mulher não deu filho para o marido, ele tem liberdade para casar com uma outra, para que a geração dele dê sequência. Então, de repente, ela tem dentro da sua casa uma outra mulher. Penina, mulher maligna, perversa, endemoniada. Ela zombava de Ana. Por quê? Porque ela tinha filhos. 1, 2, 3. A Bíblia diz que Penina teve filhos e filhas. Mas Ana resolveu seguir em frente. Sempre que subia ao templo, para adorar o Senhor, a Siló, ela orava: Deus, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, a minha alma quer um filho. No tempo certo, Deus dá Samuel. Sabe quem é Samuel? Profeta, sacerdote, juiz, um homem
talvez dos mais nobres que essa terra conheceu. Porque uma mulher decidiu seguir em frente. Eu poderia falar também aqui de Daniel. Eu poderia ter falado de Davi, perseguido, desacreditado, pecou terrivelmente, mas decidiu seguir em frente, para se tornar o maior rei de Israel. Eu posso ir para o Novo Testamento, eu posso falar de um Pedro, que negou Jesus 3 vezes, abriu mão do mestre, que o mestre precisa insistir com ele, vai para Galiléia que eu quero me encontrar com você, e ele vai, mas ele está tão frustrado, que ele volta a pescar. Mas quando ele vê Jesus chamando ele na praia, filhinhos, tem peixe? Não temos. João olha e diz, é Jesus, olha o milagre que ele fez. Pedro, ele não foge. Ele podia ter mergulhado para o outro lado e vou para o outro lado. Mas ele mergulha para ir na direção do mestre, porque ele sabe que ele precisa seguir em frente. Há algo para acontecer na sua vida. Paulo conhece todas essas histórias. Paulo conhecia cada detalhe do Antigo Testamento, isso entrava na sua alma. Paulo conheceu Pedro. Paulo conheceu Maria Madalena, a qual Jesus havia expulsado os 7 demônios, dominada pelo medo depois da morte de Jesus. Mas quando Jesus revela para ela, se torna a primeira missionária, seguiu em frente. Eu posso aqui olhar para vocês e contar a história de cada um de vocês que já enfrentaram adversidades, já enfrentaram problemas. Posso pegar aqui qualquer um dos nossos obreiros, as dificuldades que já passaram, as crises que enfrentaram. Posso contar as minhas. Mas eu convido você a mais uma vez olhar para o que Paulo escreve e tomar essa atitude. Permitir que a palavra de Deus entre no teu coração e que essas histórias gerem em você uma certeza. A crise vem, não para ser minha cova, mas para ser a minha escola. Talvez você chegou aqui hoje enfrentando uma grande adversidade, mas Deus diz para você: coloque a confiança em mim, se levanta, siga em frente. Pastor, mas as pedradas e as pauladas que eu levei foram muitas. Pois é, mas nenhuma delas conseguiu ainda colocar um ponto final na sua história. Você está aqui ouvindo essa pregação porque a história ainda não acabou. O projeto de Deus sobre a sua vida continua. Qual vai ser a tua escolha? Ficar prostrado e se tornar como muitos um colecionador de derrotas? Você já viu um colecionador? Colecionador é aquela pessoa que ama o que ela coleciona. E quando se encontra com alguém, ela faz questão de mostrar. Coleção de selo, coleção de livro, coleção de carro, coleção de não sei o quê. Não seja um colecionador de derrotas. Quando as pessoas passarem pela sua vida, você vai o quê? Falar do que não deu certo? Falar das coisas que não aconteceram? Vai falar dos sonhos frustrados? Ou você vai mostrar, quem sabe, uma cicatriz e dizer: aqui eu superei esse desafio porque decidi seguir em frente. Aqui eu superei esse outro desafio porque decidi seguir em frente. Cada adversidade que você enfrenta tem a oportunidade de te ensinar algo precioso, para você não ser mais o mesmo, mas estar se preparando para ser quem de fato Deus quer que você seja.